Isso aí, pessoal! Estamos aí começando a terceira live da nossa temporada aí sobre o livro Hábitos dos Milionários. E quando falo em Hábitos dos Milionários, se você ainda não sabe exatamente do que estamos falando, vai lá no canal do YouTube e assiste ali aquelas duas primeiras lives ali, que você vai começar a entender um pouco melhor. Mas isso depois dessa live aqui agora, né? Claro, agora você participa conosco aqui nessa live e depois você volta lá no canal do YouTube e assiste as aulas, ok? Assiste aquilo ali que você já vai começar a entender melhor um pouquinho a respeito disso aí, para ver o engajamento melhor, né? Porque às vezes a pessoa fica perdidão lá no assunto, cara, mas tá falando um negócio que é tão óbvio, será que é tão óbvio? Às vezes as pessoas pensam que é muito óbvio, mas de repente quando ela começa a participar, ela vê que alguma coisa ela aprendeu com aquilo. Isso é muito legal, muito interessante, porque isso nos mostra que nós estamos crescendo. Sabe, quando nós estamos nos desenvolvendo, estamos crescendo, nós estamos aprendendo. E isso nós vamos aumentando, melhorando a nossa mentalidade, a nossa forma de entender as coisas, e a gente vai adquirindo mais sabedoria, sabe? E isso é legal, porque isso vai fazer com que a gente adquira maior inteligência em cada assunto da nossa vida, ok? Então já estamos aí já nos canais do TikTok, no YouTube, no Instagram, também no Facebook também, e nós estamos em todos os canais disponíveis aí desses aí que falamos para vocês, esperando alcançar o máximo de gente possível, o máximo de participantes. E quero dizer para você, nós estamos fazendo isso aqui com muito carinho, com muita intenção, com muito amor no coração e na alma. E por que estamos fazendo isso? Tem um objetivo que nós estamos fazendo isso com todo esse carinho. Porque a gente chega a entender alguma coisa na vida que é bom compartilhar, que o melhor é compartilhar. Compartilhar conhecimentos para que as pessoas consigam a se desenvolver e a crescer mais em suas vidas. Certo disso, nós estamos sempre fazendo algo na vida com que isso venha a melhorar. E cada melhora de nossa vida, é claro que nós já saberemos o que vai realmente acontecer conforme nós nos programamos. Cada vez que nós nos programamos para um determinado assunto, um determinado fator, sabe você que vai acontecer dentro da sua vida melhoras, mais crescimento, maior conteúdo. E é isso aí mesmo. Nós estamos aqui com todo esse intuito, com toda essa vontade de trazer um conhecimento a mais e fazendo aulas, buscando conhecimento, para que da forma que consigamos nos expressar, trazer para vocês também, porque isso nos ajudou, já está nos ajudando, já está melhorando nossa mentalidade e acredito também que pode ajudar a você, ok? Mas galera, nós estamos aí já entrando aí no tempo da nossa live e quero falar para vocês uma boa noite, que todos tenham uma boa noite, que todos participem aí da live, que prestem bastante atenção também, porque é conteúdo do dia a dia, é conteúdo prático, é conteúdo que você pode colocar na sua vida e que isso vai melhorar para você. Então não é brincadeirinha, não é dancinha, não é coisas assim não. Não estou desfazendo de quem faz. Estou falando que esse conteúdo, esse canal aqui, tem essa seriedade em trazer esse conteúdo para você, ok? E falando nisso aí, quero dizer para você, que sejam todos bem-vindos a esta live, sejam todos bem-vindos, que todos sejam abençoados, que Deus derrame sobre a tua vida muitas bênçãos, muita graça, para que os seus sonhos se realizem, para que os seus sonhos sejam realmente concretizados na sua vida, que você não fique estagnado, mas que você consiga avançar, que você avance na saúde, que você tenha mais saúde, que você tenha mais engajamento com a tua família, que você tenha maior harmonia com a tua família, com os teus filhos, com os teus vizinhos, com os seus amigos no trabalho, em todos os lugares onde você estiver, você tenha mais harmonia para que você viva melhor, e em saúde também, que você tenha muito mais saúde também.
E também dizendo também que esta live também encaminha para que você conheça um pouco mais a respeito da tua vida como uma pessoa que vai se satisfazer mais e mais a tua vida financeira. Então a tua inteligência espiritual, emocional, a tua inteligência intelectual e a tua inteligência financeira, elas precisam andar juntinhos, lado a lado. Não tem como só crescer uma e a outra ficar estagnada, sem crescimento. Não dá certo. Tem que crescer todas juntas. Conforme uma vai subindo de nível, a outra também tem que subir, logo em sequência uma da outra. E falando nisso aí, preste bastante atenção que a nossa vida ela é regida por esses 4 fatores, por esses 4 princípios de inteligência. Então busque mais e mais conhecimento e saiba que após você ir adquirindo esses conhecimentos e melhorando, você tenha certeza que você vai melhorar as coisas na sua vida. Com certeza, só tem a melhorar. Então eu quero falar com vocês aí a respeito. Vamos combinar que existe uma lei sobre a lei, aquela que se fala de doar, de dar. É necessário dar para receber. É bem legal essa questão, e ela é até bíblica, essa palavra, ela realmente é uma lei. Então eu quero pedir para você, já deu o seu like? Já deu o seu like aí? Porque fazendo assim, talvez você pense, mas eu não sei do assunto ainda, não interagi, não sei se vai ser legal ou não. Mas a questão é, se você se interessa por esse conteúdo de conhecimento, que é melhorar a sua mentalidade, melhorar o seu conhecimento, melhorar a sua inteligência, se você se interessa por isso, já dê o like, porque o que acontece com isso aí? O algoritmo das plataformas entende que o conteúdo é interessante e ela já logo indica para outros, para virem assistir também. E quem sabe muitas pessoas são abençoadas. Muitas pessoas serão abençoadas talvez por um simples like, por um simples gostei que você vai dar lá. Ok? Então serve para isso. Não serve só para o crescimento do canal. E é claro que eu desde já agradeço também por você dar um like também lá dizendo que gostou. E se não gostou, também dê o like também. Se você não gostar, mas esse deixa para o final da aula, tá? Se você não gostar, veja todo o conteúdo. Se você achar não serve para mim, então vou dar um dislike aqui. Dê um dislike se você não gostar, porque assim eu vou melhorar, eu vou entender que tem algo a ser melhorado ainda. E como eu estou buscando mais conhecimento, eu vou entender que eu preciso fazer isso e vou fazer de todo o coração. Pode ter certeza. Então a lei do dar e receber, ela se aplica nisso. Quando você dá alguma coisa para alguém, com certeza você é abençoado e recebe o retorno. Isso é sem sombra de dúvida, é a lei da natureza, vai acontecer, não tem como não acontecer. Então essa situação sobre essa lei que você dá e logo você recebe, você tem um retorno, não estou dizendo que é imediatamente, para alguns pode ser e para outros pode vir. Então, leva em consideração que você vai sempre sendo abençoado à medida que você abençoa, ok? Mas chega dessa parte, de falar nessa parte aí, e vamos para o assunto. O que é o assunto que estamos nesta noite, 6 de julho, estamos aqui para falar com vocês. Aqui a intenção é falar sobre o conteúdo deste livro. Vou trazer mais perto aqui para vocês, ó. Hábitos dos Milionários, ok? É o conteúdo deste livro. Então, como nele tem vários capítulos, aqui toda quarta-feira estaremos falando sobre cada capítulo e sobre cada assunto. Então fique ligado aí que toda quarta-feira, às 20 horas e 5 minutos, vai ser falado de um capítulo deste livro maravilhoso, que isso começa a mexer no nosso intelecto e nos abre a mente, nós começamos a entender e isso vai fazendo uma diferença muito grande. Muito grande. Isso vai melhorando o nosso raciocínio, o nosso poder de raciocínio. Isso faz com que nós venhamos a desenvolver. Belezinha? Então vamos lá. Não esquece de ir lá no meu canal no YouTube. Afinal, eu quero até te convidar. Se você quiser ir lá para o YouTube, vai lá para o YouTube, lá no meu canal, Saber e Prosperar, e já se inscreve lá. Ativa o sininho com todas as notificações, que toda vez que a gente postar um conteúdo aqui, e não vai ser conteúdo de besteirinha, não, vai ser conteúdo para desenvolvimento, para a sua vida, pode ter certeza, e isso vai ser notificado lá para você.
Belezinha? Então vamos seguir para o assunto. Chega de enrolação, né? E vamos para o assunto, que é o capítulo 3 deste livro maravilhoso, escrito por Napoleão Hill, dos Hábitos Milionários, e o capítulo 3 sobre pensamento preciso, tá? Às vezes eu vou olhar aqui, não se incomode por isso aí, que eu tenho as minhas anotações para trazer para vocês um conteúdo mais, talvez, apurado daquilo, para não ficar, talvez, perdendo o espaço ali, né? Mas ocupar exatamente a mente naquilo que é para ser feito. Tem o script aqui, então vamos fazer com que sejamos abençoados, abençoando. Esse conteúdo é gratuito para você, não custa nada. Assim como não está me custando dinheiro, também não está me custando nada a não ser a minha vontade, o meu interesse em trazer um conhecimento para você. Se você já sabe, legal, coloca aí, olha, eu conheço sobre isso, escreve aí, escreve alguma coisinha aí. Pode colocar aí que nós estamos com o interesse de aprender também. Pessoal, eu quero perguntar para vocês, o áudio está bom? Você está ouvindo bem? A imagem está boa? Eu sei que pode ter talvez um atraso, um pequeno atraso, que é o delay normal da internet, né? Pode ser que ocorra um atrasinho, mas quero saber se está bem audível e tal. Pessoal aqui, quem puder falar aí, por gentileza, comente aí se o áudio está bom. Enquanto isso, tomo minha água, né? E vamos para o assunto. O assunto, pensamento preciso. O autor, Napoleão Hill. O áudio estão dizendo aí que tá legal, que tá bom. Então vamos seguir lá. O autor do livro, deste livro aqui, o Napoleão Hill, ele coloca da seguinte forma sobre esse assunto, para uma pequena explicação sobre os hábitos da sociedade, dizendo o seguinte: existem pessoas, e de fato, existem pessoas que acreditam pensar com precisão. Mas olha só como ele coloca. Mas a maioria não pensa. Eles só pensam que pensa. Pegou essa chave aí que Napoleão Hill quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, olha só. Fique ligado, preste atenção. Aqui está um pouquinho me incomodando de estar aqui, mas já me acertei. Preste atenção, Napoleão Hill falou que existe pessoa que acredita que ele sabe pensar preciso, mas na realidade ele não sabe. Ele só pensa que sabe, mas ele não sabe pensar. Então, para isso é necessário nós organizarmos a nossa mente. E às vezes nós não organizamos a nossa mente porque nós não sabemos como seguir, como fazer para organizar ela. Às vezes nós achamos que sabemos, mas de fato não sabemos. Por quê? Porque nos faltou alguém que nos trouxesse esse ensinamento. Faltou-nos uma pessoa que nos direcionasse no caminho, no processo, como fazer para isso acontecer. Para ter um raciocínio lógico, para ter um raciocínio na sequência, um raciocínio indutivo, um raciocínio dedutivo e um raciocínio lógico. Às vezes nos falta essa sabedoria e nós acabamos que não nos permitindo conhecer, porque às vezes caímos na bobeira da arrogância, a arrogância interna, da qual nós achamos, eu não vou aprender com fulano, com Beltrano e tal, eu já sei tudo. Cara, vou dizer uma coisa para você. Quando a mente do ser humano chega nesse passo que ele não precisa mais aprender, eu aprendi até, eu acho que foi num outro livro, Napoleão Hill, ou se eu não estiver equivocado, com o livro do Joseph Murphy, que ele fala assim, quando a mente da pessoa acha que ela não precisa mais aprender, ele está começando a morrer, e não importa a idade. Não importa a idade, porque ele começa, a mentalidade dele começa a se deteriorar, começa a diminuir a capacidade dele, e ela vai diminuindo, cada vez mais vai diminuindo, até ao passo que venha a morrer. Quero só abrir um espaço, um parêntese aqui, e logo já vou fechar ele falando sobre essa questão da mente diminuir. Meu pai teve mal de Alzheimer e faleceu há quase 3 anos já, e a gente percebeu que ao passo que aquela doença foi avançando, ela foi avançando nos dias e mais dias foi avançando, os pensamentos dele iriam diminuindo, até chegar ao ponto que parece que a gente via que não existia mais pensamento ali que tinha coisa com coisa. Ele ficou um monte de tempo sem poder falar, sem falar nada.
Então nós precisamos sim ter a inteligência e o entendimento sobre esses 3 fundamentos. Napoleão Hill colocou, ele relaciona 3 fundamentos importantes na questão do pensamento preciso. 3 fundamentos na questão do pensamento preciso. Quer ter um pensamento preciso, é necessário entender sobre raciocínio indutivo, raciocínio dedutivo e raciocínio lógico. Ok? Então, seguindo lá à frente, olha só. O número 1, que é o raciocínio indutivo, eu vou ler para vocês aqui. E, havendo tempo, eu vou discorrer também, né? O número 1, que é o raciocínio indutivo, significa que você não tem todos os fatos, mas supõe que certos fatos devem existir. Ele dá um exemplo dizendo sobre Deus. Você pensa com precisão sobre Deus, se existe ou não um Deus. Então faz a colocação. Você nunca conheceu Deus. E também não conhece ninguém que tenha encontrado pessoalmente ou visto ele, de fato. Esse raciocínio, então, seria de forma indutiva. De forma indutiva. Por quê? Aí vejamos a explanação que ele logo faz aqui. É claro que eu fiz um resumo. Mas você começa a olhar para as coisas maravilhosas existentes que não são feitas pelas mãos dos homens. As coisas que existem que não são feitas por mãos humanas, mas existem. Exemplo, nós podemos até plantar uma flor e cuidar dela, adubando-a, regando ela, mas nós não temos o poder de fazer aquela flor se desenvolver, correto? Nós não temos esse poder. Pegamos ali a florzinha e vamos lá, pegamos o vasinho e plantamos ela, usamos a terra, colocamos o adubo e colocamos água dia após dia, mas nós mesmos não temos condições de fazê-la crescer, fazê-la desenvolver. Não temos de nós mesmos. Aí é que entra uma situação maravilhosa que nós começamos a utilizar isso aí como forma indutiva, mas você não tem o poder de fazer ela desenvolver ou crescer e ainda florir, correto? É preciso uma força maior que aquelas ações que você fez, para que aquela flor realmente venha a tomar proporção maior do que a que você a encontrou. Como que você encontrou? Talvez uma mudinha, talvez só um caulezinho, talvez uma florzinha bem pequenininha. E de repente ela vai crescer e ser uma flor, ser uma plantação grande e dar uma flor enorme, esplêndida. E aí por diante. E então aquelas ações que você ou que a gente fez, ela não tem tanto poder quanto o próprio poder da natureza, que é o quê? As ações que nós fizemos, ela não é a maior. As ações que nós fizemos. Então, ao plantar aquela flor ali. Então se entende que existe uma força da natureza é a que faz com que os átomos tomem proporções e façam com que a planta, a terra, o adubo, a água e o ambiente onde eles existem façam sua parte, que é a maior parte no processo. Percebe isso aí? Então, utilizando-se desses fatores, o ambiente e a natureza, ou seja, os átomos, entram em operação e fazem a sua parte, que essa é a maior força. Então, logo você conclui, você começa a observar que existe um desenvolvimento que você não consegue fazer. Não é possível você fazer a partir daquilo ali. E logo então, você observando esses fatores, você conclui, existe um poder maior. Existe uma sabedoria maior, existe uma inteligência maior relacionada a isso, ao desenvolvimento dessa planta e por diante. E você começa a deduzir, só pode ser Deus. Caso você acredite em universo, não em Deus, acredite mais na ciência, então pode ser, então essa inteligência infinita que está trazendo aquela flor ali ao passo do desenvolvimento dela. Isso é o raciocínio indutivo. Isso faz parte do raciocínio indutivo. Não tem como concluir de outra maneira, porque se existe um poder maior do que aquele que simplesmente colocar ela no vasinho e colocar a água, colocar o adubo,
não há como fazer mais nada. Tem que esperar o tempo do crescimento, que é esse desenvolvimento dessa energia e dessa inteligência, que ela transforma então aquele adubo, ela transforma os nutrientes que há naquela terra, ela transforma a água, ela transforma todo em um conteúdo de caule e depois de flor naquele determinado vaso. Tendo inteligência disso aí, nós estamos usando o raciocínio indutivo, porque nós estamos sendo induzidos, o pensamento que nós observamos nos induz a pensar com essa relatividade. Observa que é muito simples isso aí. E já o segundo fator é o raciocínio dedutivo. Raciocínio dedutivo que se baseia por fatos conhecidos. São fatos que nós conhecemos, que eles podem ser verdadeiros ou não. E nós acreditamos, talvez, que aqueles fatos podem ser verdadeiros. Aqui mora um erro enorme, na grande maioria das pessoas, pois elas tropeçam ao acreditar em boatos ou fofocas sem conhecer os fatos, né? Vejamos, há pessoas que tomam por base um acontecimento noticiado por alguém ou pela mídia, e todos nós sabemos que muitas das vezes aquelas informações são imprecisas. Às vezes aquelas informações são imprecisas. Em sua maioria das vezes é só para dar ibope, não é verdade? Nós estamos vendo isso aí no dia a dia, principalmente nesse período que estamos vivenciando, um período eleitoral, vemos muito disso acontecer. Logo sai comentando como se fosse uma verdade sem ter exata ciência da veracidade do que se soube. Esse, diz Napoleão Hill, que é um dos maiores erros das pessoas, da humanidade. A pessoa quer desenvolver, quer crescer, ela quer tomar um novo rumo ou dar um novo rumo para a sua vida, mas ela não está observando, ela não está ligada nesses fatores. Ela está observando outras coisas que estão ocorrendo sobre esses noticiários e já logo compra a ideia sem prestar atenção. Muito disso acontece também nas redes sociais. Nós estamos vendo o tempo todo, nessa época de política, vemos acontecer com muita frequência. E hoje tem se dado um nome para isso, que são as chamadas de fake news. Se não tivermos atento ao que se colocam nas redes, poderemos ser até induzidos a votar errado em candidato que não tenha compromisso com a verdade. Consequentemente, isso traria um grande prejuízo para a população. É uma grande verdade. Se a gente observar, se a gente prestar atenção nesse fator aí, você vai logo entender que se você não prestar muita atenção ao que está sendo falado, ao que está sendo dito, ao que está sendo colocado, a veracidade dela, é muito fácil alguém induzir a mentalidade do povo. É muito fácil. Há pessoas querendo induzir as pessoas a praticarem tais assuntos, tais coisas, nesse caso ali da política. Tem pessoas muito interessadas em induzir alguém a votar. Ele não está realmente interessado em trazer soluções para o povo. Ele está interessado em que as pessoas o coloquem lá no lugar para que ele tenha direito de fazer o que ele bem entender. E para isso, nós precisamos ter conhecimento dos fatos, para não irmos seguindo qualquer orientação ou desorientação por aí, né? Seguirmos qualquer desorientado, vermos e analisarmos qualquer palavras assim e engolirmos de qualquer jeito. Isso não pode acontecer. É óbvio que isso vai nos trazer um grande prejuízo. Outra situação, então, que nós vemos isso aí, falando das redes sociais ainda, de outras pessoas que logo em seguida que vê o seguinte, outra situação, vemos nas redes sociais pessoas falando de outras pessoas, logo em seguida outra pessoa fala daquela mesma pessoa, criando assim um círculo vicioso, onde alguém, aquele que for falado dele, onde essa pessoa tem o seu nome manchado, digamos assim, né? Digamos que o nome daquela pessoa ficou manchado porque alguém começou a falar o que não era verdade e alguém deu continuidade falando também e aquilo foi se esparramando.
Mas se nós observarmos, quando na realidade pode ser que nem é aquilo que de fato é a verdade. Aquilo que está sendo falado, de repente, nem é de fato a verdade. Talvez não tenha nem 5% de verdade naquele assunto. Mas como algumas pessoas estão ligadas, interagindo com toda essa negatividade, elas estão tão entrelaçadas na negatividade que para elas às vezes é bem legal ficar falando de outras pessoas, né? E às vezes ela pensa que só aquela pessoa que vai ser prejudicada, mas nós já vamos ver aí que não é bem assim não. Porém, ela denigra a imagem de alguém acarretando sérios problemas, tanto para um quanto para outro. E você pensa que é só quem foi acusado no falatório que fica mal? É óbvio que não. Você pode até pensar, gente. Você pode até pensar que vai ser só aquela pessoa que vai ser falado, vai se sair mal na história. Mas vamos observar um detalhe. Existe uma palavra escrita em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Vamos fazer uma análise aqui? Quando nesse versículo Paulo escreve aos Gálatas essa palavra, dizendo para eles, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, não está falando somente sobre falar para quem não gosta do falar em Deus, quem não gosta dessa palavra Deus. Não está falando somente nisso, não. Isso também pode acarretar alguma coisa, mas o assunto é que tudo isso que o homem semear, tudo que a pessoa semear, isso mesmo ele vai ceifar. Isso é a lei da semeadura, chamada lei da semeadura e da colheita. Então, tudo que você faz, com certeza você colhe. Você faz coisas boas, vai colher coisas boas. Observe, não tem como um agricultor plantar algodão e colher mandioca. Não tem como um agricultor plantar soja e colher trigo. Planta algodão, colhe algodão. Planta soja, colhe soja. Não há como. Essa é a lei da natureza, essa é a lei da semeadura e da colheita. Então tudo, quando alguém pensa assim, mas isso aí não tem nada a ver, vai pelo caminho do mal que também vai se dar mal. Escolha seguir o caminho do bem para se dar bem. Essa é a proposta de Deus para nossas vidas. Então tenha todo o cuidado, verifique as informações antes de se envolver com ela. Verifique essas informações. Nós estamos falando sobre raciocínio indutivo, aquilo que induz a pessoa a fazer ou a falar alguma coisa, certo? Vamos ver então, seguindo o terceiro fator, que por sua vez se dá pelo raciocínio lógico, ou seja, a pessoa conta com experiências passadas. Raciocínio lógico é as experiências que ele passou. Talvez passou até ontem, né? Não necessariamente há tempos, há anos. Talvez ele passou por umas experiências e ficou marcado para ele aquilo ali. Então ele tem uma lógica dentro dele. Quando alguém fizer uma proposta, ele consegue começar a colocar aquilo ali em ordem na sua mentalidade, nos seus pensamentos, e começa então a raciocinar de uma forma mais lógica. E nesse raciocínio que faz de forma lógica, então existe uma interpretação também. Vejamos. A pessoa se dá com experiências passadas que ele teve propriamente, julga ter uma lógica para chegar nesse fator. Ele se vale de informações das quais existiram ou existem num determinado experimento realizado. Ele experienciou alguma coisa que ocorreu. Ou pela conclusão que se dá aquilo que confere com o entendimento que julga ser preciso das informações. Ou seja, ele tem um entendimento sobre algo e ele tem uma precisão, ele julga que aquilo ali tem uma determinada precisão. E logo então ele começa a perceber, espera aí, gente, isso aqui tem conexão com isso. Isso faz lógica? Isso tem uma determinada lógica. E existem alguns exemplos quanto a isso aí. Então veja só,
Quando a pessoa presenciou algo que lhe disseram como boatos, mas pelo simples momento que viveu, ele tem capacidade de fazer a comparação e entender o que é verdadeiro ou não, sabendo que essas informações são fictícias ou boatos e se servem para a sua conclusão. Então, quando nós falamos da ficção, quando nós falamos do assunto sobre a ficção, a mente da pessoa ela precisa ter esse raciocínio lógico para observar logo. Alguém começa a viajar, nós chamamos muito do viajar na maionese, né? Uma pessoa começa a pensar em coisas muito fictícias. Ele começa a viajar no assunto. Ou seja, essa pessoa não tem um raciocínio lógico. Então vale para mim e para você tomar base para determinadas situações, determinadas conclusões? Eu acredito que se tomarmos por base, assuntos assim em forma de que alguém nos falou, por ficção, por mero pensamento aleatório, eu acredito que isso aí vai nos levar a um lugar onde nós não desejávamos ir, onde nós não desejávamos estar, onde a conclusão daquele assunto não era exatamente o que nós queríamos. Então é melhor fazer uma observação. Então seria legal, enquanto eu estou falando agora, vocês usassem esse mesmo tempo e analisassem pessoas que vocês conhecem. Analise, pense em algumas pessoas que você conhece, que talvez perceba se elas conseguem fazer o uso do pensamento preciso. Comece a analisar isso aí. Essas pessoas, elas realmente fazem uso do raciocínio e raciocínio lógico, ou do raciocínio dedutivo, ou do indutivo. Qual é o jeito que essa pessoa pensa nas determinadas ações e tomadas de atitudes que ela tem? Quando você começa a pensar sobre isso, eu posso pensar, eu vou citar um nome fictício aqui. Peraí, eu conheço a Maria. Peraí, a Maria... Cara, a Maria, ela fala pelos cotovelos. Não dá para ter base por aquilo que ela fala. Então, não. Então, essa pessoa usa muitos boatos e muitas fofocas. Mas eu conheço... tá. Eu conheço a Carla. Olha só. Não. As palavras que a Carla fala faz todo sentido. Então, você começa a entender. Pera lá. Tem precisão nessas palavras, nesses pensamentos. Nos pensamentos da Carla tem mais precisão do que dos pensamentos da Maria. Aí você começa a tomar por base. Espera lá, existe algo interessante aqui. Existe um fator que vai me levar a ter um maior entendimento se eu seguir o modelo da Carla. Não se eu seguir o modelo da Maria. Se eu seguir o modelo da Maria, eu vou começar a só falar asneira. Mas se eu seguir o modelo da Carla, eu vou começar a ter um maior conhecimento, um maior entendimento e vou começar a divulgar palavras que são boas, conteúdos bons. E quando eu ou você fazemos isso aí, pode ter certeza que você começa a ganhar espaço, a conquistar espaço, melhor dizendo. Ganhar, aprendi uma palavra que quem ganha é criança e mendigo. Quem ganha... principalmente falando na questão financeira, quem ganha alguma coisa, algum dinheiro é criança e mendigo, porque eles não se ocupam ao trabalho de fazer algo acontecer. Agora, as pessoas que não são ou nem criança e nem mendigo, mas têm condições de trabalho e ela trabalha, ela produz, ela não ganha, ela produz. Dito isso, então, você saberia distinguir, veja só isso aqui, você saberia distinguir entre um fato importante e um fato sem importância? Olha só, então, de repente, os fatores que nos levam a observar se são fatores importantes ou não, nós podemos analisar logo em seguida e ver se isso tem lógica. Utilizando o raciocínio lógico, você consegue entender sobre isso aí? Você sabe a diferença entre eles? Entre o que é importante, um fato importante e um fato sem importância? Poxa vida, muitas das vezes a gente se depara com algumas pessoas que elas acham que elas não vão aprender mais porque alguém não sabe tanto quanto ela.
Mas bem de verdade, às vezes nós aprendemos até com crianças que nós julgamos saber menos do que a gente. Talvez uma criança que está iniciando na escola. Nós olhamos e vemos, cara, olha só, vou levar em consideração esse fator aqui que essa criança fez e vou ter que, digamos assim, dar a cara a tapa. Porque ela me ensinou tal coisa. No sentido figurado, né? Então, bom, vamos ver lá, ó. Um fato importante é qualquer... Isso eu escrevi aqui a respeito do entendimento, do assunto de Napoleão Hill. Aqui, eu escrevi assim. Bom, um fato importante é qualquer fato que você possa usar como uma vantagem na realização do seu objetivo. Como, por exemplo, podemos dar da seguinte forma. Você decide sobre algo na sua vida. Você toma uma decisão. Como a compra de um móvel para sua casa. E aí você fala, eu quero comprar um móvel, digamos, quero comprar um jogo de sofá. Legal? E agora qual a sua próxima atitude? Bom, você sai da sua casa, se locomove até a primeira loja e você faz um levantamento de valores mediante o móvel que você escolheu, a qualidade que você está olhando. Aí você pensa, espera lá, eu vou na próxima loja para observar se tem um preço menor ou se tem algo melhor e talvez nesse mesmo preço. Você sai daquela loja e vai até a próxima. Fazendo isso, você chega lá e fala, peraí, tem mais outra loja que dá para me visitar, uma loja boa, todas elas são lojas boas, mas tem mais alguma loja que eu posso visitar e tirar uma conclusão e fazer uma base entre um e o outro. Então eu vou até lá. E você resolve fazer isso em todas as lojas da sua cidade. Quando você chega no final dela, você faz um levantamento. Olha só, encontrei o mesmo jogo de sofá, encontrei em todas as lojas. Legal, olha só, o jogo de sofá deve ser top mesmo, deve ser bom mesmo. Mas os preços não são todos iguais. Os preços daquele móvel não é tudo igual. Então você começa agora a fazer um julgamento preciso seu, você começa a pensar e a raciocinar para ver o qual deles é melhor para você. Não estou lendo mais, mas é o assunto colocado. Você coloca ele em pauta. Você chega, talvez na sua casa, você volta e começa a olhar em cada um daquelas anotações e fala, pera lá, na loja A estava valor X e em tantos pagamentos. Na loja B estava valor X e em outra quantidade de pagamento. O que é interessante naquela hora, naquele exato momento para você? É pagar mais rápido e você obter desconto, ou pagar com prestações suaves, mesmo pagando um pouco de juro, mas ele vai se estender um pouquinho mais. É você quem vai fazer esse julgamento para você mesmo. É você quem vai chegar a essa conclusão. Por que você conseguiria chegar a essa conclusão? Porque você não usou o raciocínio indutivo, nem o raciocínio dedutivo. Você está usando a lógica. A lógica são os fatos verdadeiros, são fatos que você foi e presenciou. Isso é um fato importante para você? É claro que é óbvio que é. Pois agora você tem condições de tomar uma decisão quanto àquela compra no qual você julgou ser interessante para ti. Você julgou, digamos que você julgou que é melhor pagar à vista porque você não gosta de ficar parcelando. Porém, você, ao pagar à vista, você fala quanto desconto eu tenho. Na primeira loja, ele fala, olha, eu te dou 10% de desconto. Na segunda loja, você já anotou lá. Na segunda loja, tenho 15% de desconto. Você faz as contas. Se valeu a pena aqueles 15%, fica menor custo para você, você logo fala, peraí, o melhor que eu tive foi na segunda loja. Nem na primeira, nem na terceira, nem na quarta. Foi na segunda. Então eu volto lá para fechar o negócio com aquela pessoa, com aquele lojista. Isso é raciocínio lógico, certo? Isso é raciocínio lógico e fato importante. Gente, nós somos todos os nossos dias, nós no dia a dia, estamos, digamos assim, carregados de fatos que acontecem nos nossos dias. E fatos, o número menor deles são os fatos importantes. E o número maior deles são fatos menos importantes, ou talvez nem importantes são, mas são fatos que acontecem no dia a dia conosco.
Todos os dias nos acontecem fatos que nós experienciamos com isso aí. Falando nisso aí, com licença, beber um pouquinho de água. Falando dessa forma aí, nós começamos a compreender que os fatos que são importantes são aqueles que te fazem ter alguma vantagem. Eu não estou dizendo em levar vantagem, que seria uma colocação de um lado malicioso, digamos assim, né? Mas você vai ter vantagem. A sua vantagem no seu objetivo, o objetivo principal foi o quê? Você teve, olha só, isso aqui dá pra gente carregar os 3 capítulos que nós já estamos estudando. O primeiro capítulo, ter uma definição de objetivo. Você teve um objetivo, comprar um sofá, ok? Legal. Você teve um objetivo, comprar um móvel para a sua casa, a compra do sofá. Segundo, a definição de objetivo. Ou seja, o objetivo bem definido foi a compra. Agora o objetivo bem definido é exatamente a escolha dele. Legal, você já começou a progredir no seu raciocínio, na sua inteligência. Agora você vai começar a dominar esse objetivo que você definiu, que é o segundo capítulo. O objetivo é dominar o objetivo definido. Você começa a dominar. Qual é a dominância que você tem sobre ele? Você ir em busca de o que seria mais vantagem para você mediante a sua escolha, a sua necessidade. Agora você começa a fazer, você interage nele. E o pensamento preciso é quando você aprendeu, entendeu que tomar nota daqueles produtos com os preços, com os descontos e prazos te levou a raciocinar de forma lógica. Cara, não faz lógica eu escolher esse outro aqui. Não faz lógica. Mesmo que seja, estamos falando em termos de negócio aí, certo? Mesmo que aquela outra pessoa da terceira loja seria um grande amigo seu. Mas você vê que o valor que ele colocou na precificação daquele produto é menos interessante para você. Você então escolhe fazer a compra naquela loja anterior, porque ela é mais interessante para você. Isso é ter vantagem. Eu repito, não é levar vantagem, é ter vantagem. Você buscou uma vantagem maior para você e não tem nada de errado nisso. O importante é que agora você já começou a colocar o seu raciocínio para funcionar. Dito isso, gente, nós precisamos saber outro detalhe que é muito, muito importante para as nossas vidas. É sobre as opiniões. Muitas pessoas elas são dotadas de uma capacidade enorme de dar opinião em todos os assuntos. Surge qualquer assunto, alguém fala uma coisa, porque isso, aquilo outro. Alguém fala outro assunto, porque eu vi isso. Alguém comenta sobre outro assunto, olha só, isso aqui é assim. Cara, ele não tem paciência, ou ele não tem a capacidade de se manter calma, abaixa, calma. Chega a sua vez de você se apresentar. Calma. Isso mostra ansiedade de mostrar que sabe de alguma coisa. Não é competitividade. Nós estamos aprendendo, inclusive neste livro aqui, sobre a chave mestra. Inclusive este livro aqui fala sobre essa questão de pensamentos. Preste bastante atenção nisso. A pessoa está nos pensamentos competitivo quando está agindo assim. Ele tem a necessidade de competir com quem está falando. Ele tem essa necessidade dentro dele de colocar os seus pensamentos. Ele não tem a calma, a paciência para esperar o seu momento. E às vezes ele fala sem necessidade, ele só dá opiniões. Ou seja, é aquela pessoa que gosta de dar opinião, mas talvez ele não gosta de ouvir. Isso é ruim para nossas vidas. Observa, aí eu escrevi da seguinte forma. Vamos ver agora a questão de ter opiniões. As opiniões geralmente são sem valor. Olha só, isso aqui eu fiz uma junção, um resumo do material, do conteúdo que o Napoleão Hill colocou neste livro aqui.
Geralmente elas são sem valor. Há um costume de ser baseado em vieses, preconceitos, intolerâncias, suposições, às vezes até fofocas. Geralmente as pessoas têm muitas opiniões sobre muitos assuntos, às vezes até imaginário, dificultando assim a veracidade e o ideal sobre o determinado assunto. O que é o ideal sobre determinado assunto? É ter conversas precisas, é ter pensamento preciso relacionado àquilo, para não ficar vagueando, jogando tempo fora. A vida é tão preciosa, para que desperdiçar com coisas assim? A vida é tão preciosa e tão gostosa para se viver quando você começa a entender essas questões. Você não precisa usar os teus pensamentos para ser competitivo com ninguém. Cada um tem o seu espaço. Alcance o seu espaço. Agora sim, você pode utilizar e deve utilizar a sua mentalidade para você ser criativo. Fazendo uso assim, sabe de quê? Assim da cocriação com Deus. É interessante, né? Mas é uma palavra para outro momento. Você consegue começar a cocriar junto com Deus a sua própria vida, com os pensamentos de criação e não de opiniões. E aí, olha só, eu escrevi aqui um fato que eu tomei conhecimento assim, ó. Houve um fato em que havia dois homens discutindo sobre méritos da teoria da relatividade de Einstein. Um deles disse o seguinte: você realmente acredita que na teoria da relatividade do Dr. Einstein? Aí o outro disse o seguinte: puxa, não. O que esse homem sabe sobre política, afinal de contas? Viu como que é? Ou seja, ele achava que a teoria da relatividade era um assunto de um sistema político, era algo sobre o sistema político, e ele tinha sua opinião sobre ela. Era só uma opinião. Ele não tinha conhecimento de fato do que significava a teoria da relatividade. E aí ele falou aleatoriamente, né? É nisso que a gente precisa observar e nos ocupar a nossa mentalidade sobre essas coisas. É sobre isso que estamos falando, sobre saber o que está sendo falado, o que você está prestes a participar. Senão, como se diz, fala pelos cotovelos, né? Então, por isso, meus amigos, meus caros, meus nobres, seja você homem, você mulher que está assistindo, por isso, gente, se faz necessário nós nos estudar, certo? Nós nos estudar. Veja só, se vocês se estudassem antes de se expressar ou expressar a sua opinião, você se estudasse a si mesmo. Espera aí, eu tenho conhecimento? Espera lá. Será que eu tenho conhecimento para falar sobre esse assunto? Será que o conhecimento que eu tenho sobre esse assunto é um conhecimento indutivo, ou é dedutivo, ou é um conhecimento lógico, ou é só opinião? Pela ânsia da vontade de falar, de repente eu só vou dar uma opinião aqui do que eu às vezes nem sei se é verdade. Exatamente sobre isso que estamos falando. Dar opinião sem saber do que está falando, sem ter conhecimento da veracidade, é mera fofoca. É mera fofoca, é mero boato. Quando você ocupa sua mentalidade em boatos, em fofocas, você deixa de produzir. Lembra que falei agora há pouco a respeito de produção? Só quem conquista algo a mais são pessoas que produzem. Quanto mais se produz, mais se ganha, mais se tem vantagem. Quem mais produz, mais tem vantagem. Veja que essa é até uma expressão bíblica na qual Jesus falou em uma de suas parábolas. Olha só, um senhor deixou 10 talentos, ele ia viajar, deixou 10 talentos na mão de um dos seus funcionários. Deixou 5 talentos na mão de outro funcionário e deixou 1 talento na mão de outro, segundo as suas capacidades. Ou seja, aquele homem daquela terra, ele conhecia os seus funcionários e ele logo entendeu, espera lá, neste daqui eu posso deixar 10 talentos na mão dele. Ele tem capacidade para gerir 10 talentos. Este outro não tem tanta capacidade quanto o primeiro, mas eu vou deixar 5 talentos, porque eu conheço que ele tem uma capacidade para gerenciar 5 talentos.
Esse outro tem uma capacidade menor, então eu vou deixá-lo com 1 talento, porque eu sei que ele pode produzir algo com 1 talento. Se ausentou, em determinado tempo ele volta. Quando ele voltou, ele foi prestar contas, chamou aqueles funcionários seus para prestar contas com ele sobre aqueles talentos do qual ele havia entregue para que eles trabalhassem, eles fizessem algo com aquilo. Chegou o moço que recebera 10 talentos e falou: eis aqui, senhor, tu me deste 10 talentos, eis aqui outros 10 talentos, mais 10 talentos. Ele falou: muito bem, meu amigo, muito bem, gostei das suas atitudes. Então, olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma festa. Entra logo que nós vamos comemorar o seu desenvolvimento. Entra logo para essa festa aqui, que daqui a pouquinho nós vamos comemorar o seu desenvolvimento. Legal. Ao segundo que recebera 5 talentos, ele falou a mesma coisa. Espera lá, o que você fez com 5 talentos? Ah, senhor, eu trabalhei e granjeei outros 5 talentos. Quem não sabe o que é granjear, negociou. Ele negociou e fez outros 5 talentos. Portanto, estão aqui todos os seus 10 talentos. Os 5 que tu me deste, mais 5 que eu trabalhei por ele. E muito bem, meu amigo. Você é exatamente um servo exemplar, um funcionário exemplar. Entra aí no salão aí que nós vamos festejar, vamos comemorar essa vitória de vocês. Entrou. Aí chega o terceiro, com aquela situação, né? Chegou assim: então, é o seguinte, sabe o que eu fiz? Eu sei que tu és um homem duro, tu colhes onde não semeia, e tu és muito rígido. Então o que eu resolvi fazer? Para não perder o seu talento, não desperdiçar o seu talento, eu enterrei ele. E tô aqui o seu talento de volta. Aí o senhor, o dono daquelas terras, olhou para ele e falou: mas cara, tu é ruim mesmo, né? Tu é ruim mesmo. Como que você quer uma promoção, meu amigo? Como que você quer ser promovido? Como que você quer subir de nível? Se você é ruim, eu entendo que você não tinha capacidade para gerenciar 10 talentos, mas entendo que você tinha capacidade de gerenciar 1. Então eu te dou 1 talento e você não me devolve nem esse 1 talento? Mas tu é ruim mesmo, hein? Então, quer saber de uma coisa? Me dá esse talento aqui, me dá tudo o que você tinha, porque agora você não vai mais compartilhar comigo, eu não vou compartilhar com você as minhas coisas boas. Aqui tem um salão de festa, mas é para aqueles que foram bons funcionários, aqueles que trabalharam, aqueles que se expressaram, aqueles que pensaram logicamente em como fazer e fizeram. Então, para eles tem reservado aqui, ó, só alegria, só festa. Agora, para ti, o que está reservado para você é só a desgraça. Então, aí diz a Bíblia: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. E quando eu olho essa palavra, eu penso assim: aquele senhor disse dessa forma, claro, como está escrito ali na Bíblia, na parábola que Jesus fez. Eu penso da seguinte maneira: olha, já que você não achou que você prestava nem para o que eu depositei confiança em você, então, cara, vá para a rua. Vou fazer o seu... Nem acerto vai ter. Eu vou te dispensar por justa causa porque você não executou o seu trabalho, aquilo que eu confiei na tua mão. Então eu vou te dispensar e você vai sofrer agora, porque você vai ver o que é ficar sem fazer nada. Quem não faz nada não produz nada. Quem não produz nada não goza de benefícios. Quem não tem benefícios para gozar não consegue viver experiências melhores e maiores com Deus. E nem com o seu próximo, nem com a sua família. Então, para isso melhorar na sua vida, é necessário ter capacidade intelectual para você raciocinar. Eu não estou falando livre de doenças mental. Não estou falando disso. Estou falando você ter capacidade de organizar os seus pensamentos, colocar os seus pensamentos em ordem, não ficar aí no oba-oba, mas realmente você se colocar de forma a organizar os seus pensamentos para crescer. Quer gozar de coisas boas desta vida? Jesus falou assim: olha,
vocês terão em abundância aqui na terra, se vocês praticarem o que eu vos digo. Aqui na terra. Observa só, então ele quer que você consiga conquistar e vivenciar coisas boas aqui nessa terra ainda. Para finalizar, por isso que é interessante que a gente se estude a nós mesmos, que eu estude a mim mesmo e você também, para que a gente não fique falando coisas em determinados assuntos só para encher linguiça, como o dito falado, né? Mas que nós realmente tenhamos precisão nos pensamentos e na organização deles. Assim fazendo, nós vamos começar a entender como administrar, não como aquele que recebera 1 talento, mas como que recebera 10. E aí Jesus conclui essa parábola dizendo, olha, aquele que tem, dê a ele mais ainda. Aquele que não tem, tire até o que ele tem. Que palavra forte e pesada para aquele moço, né? Ou para qualquer um de nós que procedermos daquela maneira. Então, depois de você começar a ter essas informações precisas e colocá-las à prova do seu raciocínio e do raciocínio da lógica, da sua lógica, você coloca em lógica e ele fala, isso tem lógica, isso aqui tem lógica, isso não tem, então vou apartar, isso aqui eu não vou me envolver com ele. Isso aqui tem lógica, isso aqui tem lógica, e esse outro aqui também não tem, então não vou me envolver com ele. Eu vou me envolver com coisas que têm lógica, com coisas que realmente têm lógica. Assim sendo, você está começando a entender, sabe o quê? O hábito dos milionários. Olha só, assim você começa a entender o hábito dos milionários. De verdade, venhamos aqui. Você já viu algum milionário de verdade? Agora eu estou falando em termos financeiros. Alguma pessoa bem rica, que já é milionário, ficar em conversa aleatória, conversa à toa sobre a vida dos outros? Não. Ele fala sobre negócios, sobre coisas de crescimento. É sobre isso a conversa dele. Não é ficar falando sobre a vida de A, de B, de fulano, de Beltrano, não. Ele não está ligado com isso. O negócio dele é falar em coisas que crescem, coisas que desenvolvem, coisas que ajudam pessoas. Tem gente que tem uma mentalidade tão pobre quanto a isso, que ela acha da seguinte forma, até tem uma crença que limita a pessoa a se desenvolver, porque ela acredita assim, olha só, os ricos são muito sujos, os ricos, eles só se aproveitam dos outros. Os ricos são isso. Para ser rico tem que roubar. Para ser rico tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aquilo outro. Nada disso. Para você ser rico financeiramente, o que você precisa fazer é produzir. Produzir em dobro. Cada vez você dobra a sua produção. Cada vez dobra a produção. Resultado. Você vai obtendo cada vez volumes maiores. Volumes maiores. Isso não é dobrar o tempo de trabalho. É você raciocinar com lógica e você escolher coisas boas que te trazem resultados. Objetivos definidos te trazem a resultados bem definidos que você almejou. Então, dificilmente a pessoa consegue coisas boas se ela não aplicar a mentalidade dela em coisas boas. Se ela aplicar a mentalidade dela, os pensamentos dela em coisas do dia a dia ruim, em pensamentos negativos, em pensamentos que só levam para baixo, em falatórios, em desorganização, com certeza é isso que vai seguir a vida dela. A vida dela vai seguir isso aí. A vida dela vai estar sempre envolvida com aquilo ali. E bem na verdade, bem de fato, pode ter certeza, não é o que você quer. No final da história não é isso. Lá no final, quando for fechar a conta, pode ter certeza que não é isso que quer. Não é isso que queria. Talvez até viver uma vida prazerosa nesse momento aqui, mas lá no finalzinho, quando tiver mais você e mais você sozinho mesmo, você vai ver que era melhor ter observado mais a vida. Então eu quero deixar aqui uma palavra dizendo assim, ó, seja esperançoso no seu desejo, tenha esperança no seu desejo, que para você se tornar bem-sucedido, siga em frente. Segue em frente, não se importe com as críticas das pessoas. Quando você começar a buscar conhecimentos,
começar a buscar entendimento, sabedoria, buscar inteligência, não se importe com o que as pessoas vão falar, mesmo que você ainda não é sábio. Mas você já começa a se tornar sábio a partir do momento que você começa a se envolver com isso. Você já começa a se destacar mediante amigos, mediante parentes, mediante familiares, mediante vizinhos e assim por diante. E você já ouviu aquela história que nenhuma árvore que não tem fruto recebe pedrada? Ou seja, a árvore que começa a aparecer os frutos é a que recebe as pedradas. Então não se importe com as críticas das pessoas, não. Se eu for me importar com a crítica de pessoas que podem falar de mim, eu não estaria aqui fazendo e entregando esse conteúdo para você. Tem conteúdo maior e melhor do que esse que eu estou falando aqui para vocês? Tem, com certeza tem. E eu quero aprender com essas pessoas. Eu quero aprender. Mas tem pessoas que precisam desse conteúdo que eu estou passando de uma forma simples, com linguagem simples do jeito que eu estou falando. Tem pessoas que não conseguiu ainda alcançar um nível de inteligência igual àqueles que falam mais difícil, que falam... eu não estou falando a gramática, estou falando uma linguagem mais difícil de se compreender. Para ele não consegue assimilar, é coisa muito difícil de entender. Por isso se faz necessário ter pessoas que trazem esse assunto de uma forma mais simples, ok? Então eu tenho trazido aqui esse material que acredito que... como eu tenho me interessado e propositado também em trazer um material de conteúdo para você, para um crescimento das pessoas que assim precisam, eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês consigam se desenvolver. E seja seguindo eu ou seguindo outras pessoas, desenvolva sua mentalidade, desenvolva sua inteligência. Isso não são outras pessoas que vão fazer por você, é você mesmo. Você tem que se ocupar nisso e você mesmo fazer. Gente, já finalizamos aqui, chegamos à conclusão desta live. Eu quero dizer para você, participe das próximas lives, participe dela. Toda quarta-feira estaremos falando, nas quarta-feiras, por enquanto, até que se conclua o conteúdo deste livro aqui, Hábito dos Milionários, tá? Tá aqui, acho que tá dando para ver certinho aí, né? Até que se conclua este livro aqui, que são 13 capítulos, eu vou estar todas as quarta-feiras, a menos que ocorra algo que nós não temos controle sobre ele, todas as quarta-feiras seguidamente, falando aqui com vocês sobre esses assuntos. E pode ter certeza, depois de ler esse livro aqui, eu consigo compreender muitas coisas da minha própria vida, tirar conclusões da minha própria vida que eu precisava ter mudança e comecei a mudar. E pode ter certeza que ser milionário não começa no bolso. Ser milionário começa na mentalidade. Então precisa realmente ter uma mente rica, uma mente milionária. Até existe aquele livro, né? Eu não sei se está aqui. Está aqui sim, bem facinho. Não estava programado, mas está aqui. Olha só. O Segredo da Mente Milionária. Aí tem gente que tem medo, né? Tem medo de pensar em finança, em dinheiro. Tem gente que tem medo de pensar nisso. Cara, eu quero dizer o seguinte. Nós não precisamos ter medo. Nós precisamos querer, gostar dessas coisas, porque são coisas boas. Quanto mais salário maior você tem, quanto mais dinheiro você tem, você consegue comprar mais saúde, você consegue comprar mais bem-estar, você consegue comprar mais harmonia com as pessoas, porque você pode ir em determinados lugares e ter uma boa harmonia com elas, se você assim o fizer, né? Você pode comprar melhor alimentação, eu não estou dizendo mais alimentação, melhor alimentação. Você pode fazer as coisas melhores, se vestir melhor, você pode fazer. Isso, depois de você ter uma mente milionária, você vai ter o seu bolso milionário, pode ter certeza disso aí. Então, gente, se inscreve no meu canal aí do YouTube, o canal aí Saber e Prosperar. Já ativa o sininho, ativa para todas as notificações, tá? Para você ser avisado quando nós postarmos algo aqui. Já dá o seu like lá, como eu falei no início da live. Se isso não foi tão interessante para você, mas se você ficou até aqui, acredito que teve algo que começou a falar com você. Então já dê o seu like. Se alguém der um like negativo lá, tá tudo bem também. Tá tudo bem, porque eu vou entender que é algo que eu preciso melhorar e vou fazer isso com o maior carinho, ok? Quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui.
Seja 1, seja 2, seja 10, seja 100, seja o quanto for. Eu só estou com uma tela aqui na minha frente, então eu quero agradecer a todos. A todos. E a você que vai assistir essa live depois, vai assistir o vídeo depois também, quero agradecer por você assistir, ter assistido até o final, ter se engajado com esse conteúdo. Comente sobre ele, fale o que você entendeu sobre ele, fale e a próxima quarta-feira, dia 13/7, às 20h05, estaremos aqui de volta novamente. E o próximo conteúdo que nós vamos falar, que é o 4º capítulo deste livro, vai ser Como Ser um Pensador Preciso. Olha aí. Então, estudamos hoje sobre pensamento, sobre o pensamento preciso, e quarta-feira próxima estaremos estudando sobre como ser esse pensador preciso, ok? Até quarta-feira, gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham uma boa semana e fiquem ligados. Deus abençoe e engrandeça vocês nos seus negócios e na sua vida e na sua família. Fiquem com Deus.